Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação e eu peço que você tenha aquele cuidado especial para acionar a opção todas e assim você não perderá nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu comentário, seu like, porque isso ajuda e ajuda demais no crescimento do nosso canal e, consequentemente, nos ajuda a alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Dito isto, vamos à mensagem de hoje, que se encontra em Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 14. Leamos a palavra do Senhor. Você será recompensado pelas coisas que disser e receberá de volta tudo aquilo que fizer. Queridos, eu vivi e vi de perto muitas coisas relacionadas a esse tema, de você receber de volta aquilo que você fez e de você ser recompensado por aquilo que você falou e por aquilo que você fez. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Isso é muito importante. A lei do retorno é bíblico. A lei do retorno, ela é real. Eu lembro de um exemplo de um senhor que ele enxergava, né, tinha uma vida normal, tinha uma esposa, uma família, e a esposa dele, ela ficou cega. E quando a esposa dele ficou cega, ele a abandonou. Ele não quis mais saber dela, ele largou ela. Literalmente, ele abandonou aquela mulher. E acreditem, anos depois, aquele homem foi acometido com uma doença e ele veio a perder a sua visão. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério você fazer o mal para alguém, né? Tudo que você faz, você recebe de volta, você colhe. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Com relação a coisas que pessoas falam e às vezes não se dão conta das besteiras que estão falando, eu conheci um homem e eu morei na casa desse homem. Esse homem acordava, quando ele ia tomar banho, ele dizia que tinha vontade de ser traído pela esposa. E ele ia para o trabalho. Quando ele voltava meio-dia, ele tinha um outro emprego. Ele almoçava, ele ia tomar banho para sair para outro serviço e ele dizia que tinha vontade de ser traído pela esposa. E aquilo ele falava como uma brincadeira. Ele ia para o trabalho, quando ele retornava às 9 da noite, e quando ele ia tomar banho para dormir, ele repetia a mesma brincadeira, as mesmas palavras que ele havia dito de manhã, ele falava meio-dia e ele falava de noite. E acreditem, passaram-se os anos e a esposa dele era uma serva do Senhor, mas passaram-se os anos, aquela mulher se esfriou na fé, né? Abandonou a Cristo e acreditem, ela traiu o esposo. Ela traiu o esposo. Ou seja, se cumpriu aquilo que aquele homem dizia. 3 vezes por dia ele falava que tinha vontade de ser traído pela esposa. Eu nunca esqueci disso, irmãos. Eu vi isso de perto. Não foi ninguém que me contou. Eu vi isto de perto. Então tome cuidado com aquilo que você fala. Tome cuidado com aquilo que você faz. A lei do retorno. E a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 23, se não me engano, que a vida e a morte, 18 e 21, Provérbios 18 e 21, a vida e a morte está no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Então tome cuidado com aquilo que você fala. Eu conheci um exemplo há uns dias atrás, uma pessoa contando para minha esposa que ela tinha uma amiga. E aí as pessoas, o marido dela falava que queria ter filhos, as pessoas falavam para ela quando é que você vai engravidar, e ela dizia que preferia ter um câncer ao invés de um filho. E isso ela repetia todas as vezes que o tema gravidez era mencionado. E acreditem, passou-se o tempo, ela passou mal, sentiu enjoo, foi ao médico e acreditem, diagnosticada com câncer. Então eu vivi
muitas dessas coisas e vi também de perto algumas dessas coisas que eu já relatei. Uma coisa que eu vivi lá em Pindamonhangaba, onde eu estava na casa de uma irmã e uma amiga muito querida, uma irmã que depois se tornou minha amiga, né? Eu tenho liberdade até de mencionar o nome dela, a irmã Adriana. E a irmã Adriana, ela foi me visitar. E quando ela foi me visitar, ela saiu de casa e ela foi com um desejo de me abençoar. Só que a irmã Adriana estava desempregada e ela levou algumas moedinhas que ela tinha dentro de um saquinho para me abençoar, para me entregar. E quando ela chegou lá, irmãos, ela disse que ficou com vergonha de me entregar aquilo na frente dos outros. E aí o Senhor falou assim no meu coração: filho, vá na sua carteira e pegue a maior nota que você tem e dá para minha serva, porque eu me agradei da atitude dela. Ela apenas pensou em me abençoar. Ela apenas pensou em me abençoar. E o Senhor, vendo a atitude do coração dela, o Senhor vendo, né, o amor que ela estava tendo para com a minha pessoa, o cuidado que ela estava tendo para comigo, né? Eu estava ali fazendo a obra, estava em missões, o Senhor mandou que eu abençoasse ela, ela ficou surpresa e depois ela me contou, né, o que ela ia fazer. Eu lembro de uma vez, eu estava ministrando numa igreja lá em Pindamonhangaba e estava muito frio nesse dia. E eu só tinha um casaco. E aí Deus mandou eu dar aquele casaco que eu tinha para o irmão que estava pregando. Acreditem, no dia seguinte, um irmão me convidou para fazer uma visita. E quando eu cheguei na casa da pessoa, aí a pessoa falou assim: meu Deus, irmão, eu tenho um presente para você. Falei: presente para mim? Ela nunca tinha me visto na vida. Ela disse: ontem eu fui ao shopping comprar um casaco para mim e o Espírito Santo falou para mim: não compre um casaco feminino, compre um masculino. Mas, Senhor, aí o Senhor falou: mas você tem muitos casacos no seu guarda-roupa, leve um casaco masculino. E aí ela disse que quando eu entrei, o Senhor falou para ela: aquele casaco que eu mandei você comprar ontem é para ele. Irmãos, eu achei isso tão lindo. Então, eu já vivi e já vi de perto muitas desses exemplos que eu estou contando aqui para os irmãos. E se eu for contar, irmão, um vídeo só não dá. Tantas coisas que eu já vivi e tantas coisas que eu já presenciei de perto com relação a esse tema que Provérbios diz: você será recompensado pelas coisas que disser, receberá de volta tudo aquilo que você fizer. Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito: aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Leia do capítulo 6 de Gálatas, do versículo 7 ao versículo de número 9. Lucas capítulo 6, versículo de número 38, está escrito: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Com a mesma medida que vós medirdes, sereis medidos também. Isso não está falando apenas de você abençoar e se você ser abençoado. Isso está falando da lei do retorno. Aquilo que você fizer, aquilo que você plantar, é aquilo que você vai colher. Então reflita sobre isso, né? Eu nunca esqueço de um exemplo que eu conheci lá no Pará. Um homem que pela manhã um dia estava preparando para ir para a roça. Ele estava molando uma faca e alguém falou assim para ele: fulano, você está molando essa faca? Ele: estou, porque ela vai derramar sangue daqui a pouco. Irmãos, e esse homem foi comprar uma farinha. E no retorno dele para casa, ele tropeçou no degrau da escada e ele caiu por cima da faca e ele morreu. Ou seja, aquilo que ele falou, pronunciou, sem pensar que a faca ia derramar sangue. E ele falou: daqui a pouco ela vai derramar sangue. Mas ele falou aquilo brincando. Ele falou aquilo, ninguém sabe com qual intenção ele falou. E, na verdade, a faca derramou sangue e o sangue dele. Então é importante nós termos cuidado com aquilo que falamos. Provérbios 21, Provérbios 23, 24, se não me engano, diz o seguinte: aquele que guarda a sua boca e a sua língua livrará a sua alma da angústia. Então, reflita sobre essa mensagem e ore comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor,
Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra. Nos ajuda a praticar a Tua palavra e a sermos verdadeiros cristãos. Nos ajuda, Senhor, a sermos vigilantes, meu Pai. Coloca, Senhor, um ferrolho, uma tranca em nossos lábios, para que nós não venhamos, meu Pai, pronunciar coisas que não edificam, coisas que podem nos trazer maldições. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero pedir para você mais uma vez que você não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, que você não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude, porque nós temos um projeto de alcançar 100 milhões de pessoas através ou com a palavra de Deus através desse canal, tá bom? Me ajude, um grande abraço e até amanhã às 11 da manhã.